para poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quando nós chegamos a PIB, né, a minha igreja, né, fomos muito bem acolhidos pelos irmãos, lembro muito bem. Eu não gostaria de citar o nome de todos, porque pode ser que a gente esqueça algum e não é legal. Mas eu recebi muito apoio, nossa família recebeu muito apoio dos irmãos. E por isso a gente está contente, né? Porque Deus tem realmente se manifestado na nossa vida e são tantas bênçãos. Não é difícil contar as bênçãos, é fácil. Difícil é os irmãos tolerar o tempo que talvez a gente iria gastar para falar, porque talvez uma noite seria insuficiente, né? Mas tem duas bênçãos que aconteceu que eu gostaria de citar. A primeira delas foi o dia que eu aqui na igreja consegui novamente reconciliar, porque como a irmã falou, nós somos de berço cristão lá da pequena Itacajá, mas aí andando por aí afora a gente jovem encontrou outros atrativos e de certa forma que andamos errantes. Mas aqui na primeira igreja, um dia, ou seja, à noite, Deus usando um instrumento, e a mensagem me tocou, e principalmente o hino que foi escolhido, o hino do HCC 262. Naquela noite, o pregador se encontra aqui, o irmão Getúlio, né? Deus usou esse instrumento, e quando estava cantando o hino 262 do HCC, deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. Aí eu não resisti, eu vim aqui à frente e mais uma vez eu deixei Jesus no mais ponto da minha vida. Eu pensava que seria difícil, porque muitas vezes eu vim aqui na época do pastor Melquisedeque e até a mensagem me tocava muito e eu dizia, eu vou, mas aí às vezes naquele dia, naquela noite ele não fazia o convite. Mas naquela noite, eu não tive como. E pensava até antes que, como eu, um apreciador de cerveja, de tantos atrativos do mundo, como que eu iria me decidir, e depois, se eu não conseguisse me manter firme, os irmãos me verem lá na rua tomando uma, como é que ia ser? Aí eu pensei comigo, né, o Espírito Santo, bom, Jesus é muito poderoso, ele é muito miraculoso. Como ele tem poder, eu vou entregar minha vida para ele, ele vai tirar de mim esse desejo. E foi o que aconteceu. Eu vim à frente e daí por diante a minha história passou a ser diferente. E graças a Deus, até hoje eu tenho procurado manter firme, muito embora às vezes negligente, né? Em algumas áreas às vezes, mas aquele que começou a boa obra terá de terminar. E a outra bênção também foi com relação ao meu emprego. Eu tinha um mercado e esse mercado foi de mal a pior, os ladrões me descobriram, né, e foram vários assaltos e quase perdi a vida nesse mercado. E até contraí uma depressão que foi muito terrível e graças a Deus nas orações dos irmãos as coisas foram melhorando e até achava eu que Deus havia se esquecido de mim, mas Deus estava tão presente que eu não vivi tão bem toda a minha vida como aquele período depressivo. Foi muito bom, Deus estava cuidando de mim. E aí em seguida fui abençoado com um concurso e logo depois, quando fui fazer a prova, foi uma dificuldade terrível, porque eu peguei um orientador que mandou eu já correr aquele Parque Sesama todo. E sem fazer alongamento nem nada, né? E daí adquiri uma tendinite e quase morri, né? Eu pensei, mas como agora, né? Como que vai ser lá na hora? Aí um dia eu fui ver lá no período, o pessoal já correndo ali em volta daquela praça dos pioneiros lá, né? E cheguei lá e aquela temperatura de 44 graus, alguns caindo, né? E eu só pensava assim, quando chegar a minha vez eu vou cair também. E o pessoal vai estar aí vendo e o que será de mim? Esqueci de Deus, né?
Aí lembrei do irmão Artemiro, né? Fui até a casa do irmão Artemiro. Falei, irmão, tem misericórdia, irmão. Mexe com algumas plantas aqui e indica alguma coisa, né? Aí o irmão Artemiro foi, olha, tem um chá aqui e esse aí não tem jeito. Esse aqui o capa dobra, então ele fica doido. Aí eu falei, então faz, irmão. Aí ele pegou umas plantinhas, né? Falou, você vai fazer na sua casa, com as folhas. E aí eu levei para casa e pedi para ele, olha, você coloca dentro de 1 litro e com água e ferve. E mostra que ele falou, olha, você pega e desliga a televisão e você vai dormir. E assim pensei eu, tomei e a coisa foi, o horário foi se avantajando, e deu para as 3 horas da manhã, né? E eu ainda estava acordado. E era no dia seguinte o dia de fazer a prova. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí recorri à Bíblia e abri assim, sem nem programar nem nada, e caí lá em cima do Salmo 20, que diz assim, no versículo 7 em diante: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas eu farei menção do Senhor nosso Deus, salva nesse momento de angústia. E mais ou menos assim, e ali eu encontrei forças, né? Ajoelhei no pé da cama e ali pedi a Deus, Senhor, me dá a vitória completa. O Senhor já me passou na prova teórica, eu preciso agora desse teste físico. Irmãos, e daquele momento em diante eu dormi. Acordei por volta das 6 horas e aí chamei o Maxwell e a gente se deslocou para o local. E quando chegamos, ou seja, quando eu já levantei, o clima estava formidável, aquela assim, até concentração quase. Eu falei, isso é milagre, né? Isso é milagre. E aí fui para o local da prova, olhei lá para o termômetro, temperatura lá embaixo, quase 18 graus. Eu falei, segura o tempo, Senhor. Irmãos, e aí o número da minha inscrição era 8 mil e poucos. E já estava chegando 10 horas. Eu segura o tempo, Senhor. Mas graças a Deus, quando chegou a minha hora, eu fiz além do que era determinado. A carreira na corrida eu deixei a desejar um pouco, mas eu sei que eu alcancei nota 9. E assim Deus honrou. E foi assim uma coisa muito boa para mim, porque naquele momento eu estava precisando. E são muitas bênçãos, muitas bênçãos. E aqui também os meus filhos, Maxwell e a Maíra inauguraram esse batistério. Então assim, a igreja tem sido muito presente na minha vida. E agora com o pastor Diogo que chegou e a irmã Valena, né, que sempre tem aquele cuidado com a gente, as suas mensagens têm sido tocantes, né? Tenho me sinto muito acolhido e que Deus possa continuar abençoando o ministério do pastor Diogo e da irmã Valena. Eu sempre tenho orado por eles, então tenho guardado no meu coração. Às vezes a gente não é presente como deveria, mas a gente tem orado. E eu quero que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que eu possa melhorar mais e possa ser uma bênção na vida dos irmãos, porque a igreja tem sido uma bênção na minha vida. E eu gostaria de falar uns versículos, né? Aproveitando o ensejo, a inspiração que o Senhor tem nos colocado ainda há um tempo atrás. Alguns irmãos até já conhecem, mas eu me sinto às vezes tímido, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mas a inspiração diz assim: eu era um jovem perdido, triste e sem razão. Com a maldade habitava, os prazeres do mundo eu amava, e até parecia que em mim não existia coração. Mas minha vida se transformou quando ouvi a mensagem do Salvador e Mestre Jesus, que tanto por mim sofreu na cruz. Desde esse momento, Jesus passou a reinar em meu coração. Contente agora, eu vou caminhando pelos trilhos que conduzem à salvação. Eu não ando mais com a tristeza, pois sei que Jesus do pecado me libertou com seu sangue lá na cruz. Maravilha será quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar em plena luz. Ele prometeu e não vai tardar. Prepare-se, meu irmão, para Jesus não te deixar. Maravilha será quando estivermos lá no céu, vivendo com nosso Senhor um verdadeiro amor. Ele prometeu e não vai demorar. Prepare-se, meu irmão, Jesus vem te salvar.
Amém? Amém. Eu gostaria que a Cleide pudesse fazer a oração. O nosso presente à igreja, a gente vai manter em sigilo ainda. E naquele grande dia a gente vai dizer o que será. Ok? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, Pai. Obrigado pela vida do pastor, da irmã Valena, Senhor. Que continue, meu Pai, fazendo aqui a tua vontade, a tua obra, Senhor Deus, falando do teu evangelho, Senhor Deus, como a irmã Valena na escola bíblica, com os jovens, meu Pai. Como, Senhor Deus, o Senhor